Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudo meus irmãos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, crentes de todas as denominações, meus irmãos católicos, meus irmãos livres pensadores, meus irmãos que me acompanham aqui pelo YouTube e pelo Facebook, pela página também do Facebook. Glória a Deus! Hoje, dia 1º de agosto, são exatamente 2 horas com mais 25 minutos. Tenho uma palavra para nossa meditação. Aleluias! Lembrando, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que cada tempo de nossa vida bem aproveitado é na presença de Deus. Cada tempo da nossa vida bem aproveitado é nós pedirmos a força e fazer verdadeiramente a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, a vontade do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha convencer você, meu amado irmão, venha convencer a você, minha amada irmã, que eu e você venha também dar lugar para ele vir nos convencer, para ele vir nos encher de temor e ter uma vida totalmente voltada para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, para a obra. Uma vida dedicada para a oração, para louvar, para pregar a palavra de Deus. Que toda força, que todo plano, que toda fúria, que todo projeto
que toda ferramenta do diabo contra a tua vida seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu estou sentindo no coração de fazer um minuto de oração. Aleluias! Quem é de Deus tem prazer nas coisas de Deus. Aleluias! E isso é um dom que Deus nos deu. A fé é um dom que Deus nos deu. Então vamos valorizar este dom. Em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo, minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e em nome do amado Espírito Santo, eu venho, meu Pai, pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Venho pedir, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que meu Deus e meu Pai vai ouvir esta palavra. Joga o diabo por terra, porque a tua palavra, meu Senhor, ela vem falar que o diabo, ele veio para matar, roubar e veio para destruir. A palavra vem revelar, meu Deus, que o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, o diabo, ele tem cegado o entendimento de muitos para não enxergar a tua glória, mas há poder no sangue. O sangue derramado na cruz, o sangue derramado tem poder. Repreenda o diabo, repreenda, meu Pai, toda distração do inferno, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Venha abençoar, venha fortalecer o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. A palavra de Deus, ela se encontra no livro de 1 a Pedro. 1 a Pedro, do seu capítulo 1 e do seu versículo
versículo 13, tem aqui um tema: exortação à santidade. Exortação à santidade. Exortação à santidade. Antes de eu ler a palavra de Deus, aqui no livro de 1 Pedro, do seu capítulo 1 e do seu versículo 13, eu venho falar algo. Aquilo que Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo, antes de se entregar a minha vida, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, antes de entregar a vida dele por mim e por você, ele fez uma oração preciosíssima no Evangelho de João 17:17. O Senhor Jesus Cristo, antes de entregar a vida por mim, por você ter vida, porque ele se entregou para nós. Vou entrar num detalhe aqui: quem é de Deus, ouça a palavra de Deus. Ele se entregou para mim, para você ter vida. Ainda vou pregar sobre isso, porque muitos sabem, muitos não sabem. Resumindo somente o que eu estou falando. Quando Jesus foi ter até Pilatos, Pilatos pega e fala para Jesus: quem é tu? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus, ele responde então para Pilatos o seguinte: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Ou seja, Jesus estava querendo falar também para Pilato: nenhum poder você teria sobre mim para me crucificar se eu não quisesse entregar a minha vida para salvar a humanidade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus vir nos encher de temor, temor, temor. Agora, voltando o que eu queria falar, o que eu quero, aliás, falar, em João, Evangelho de João 17:17, Jesus Cristo, antes de entregar a vida,
ele fez uma oração para todos nós. Ele pediu: Pai, santificai-os eles na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E dando continuidade dentro do Evangelho de João 17 abaixo, Jesus ele fala ainda mais: eu não rogo somente para esses, mas para todos aqueles que vão ser alcançados pela minha palavra. E o que eu quero falar nisso? Muitos hoje estão desvalorizando aquilo que verdadeiramente o Senhor ele veio para fazer em nossa vida. Ele orou para o Pai: Pai, santificai-os todos que hão de crer em mim, meu Pai, na tua verdade. A tua palavra é verdade. E muitos estão desvalorizando o que o Senhor fez por nós, a oração que o Senhor fez por nós. Estão desvalorizando, escandalizando a palavra de Deus. Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo para o Pai, para Deus: separai todos, Pai, separai todos, somente para o Senhor, separai todos na tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade. Separai, purificai todos de todo pecado, purificai da contaminação, purificai para que ele seja santo, santo, santo e separado, Pai, totalmente para o Senhor. E muitos estão desvalorizando isso. Que haja em meu e em teu coração temor, 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 e força, 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 força para orar. 1 Pedro 1:13. Glória a Deus. 1 Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13, exortação à santidade. A decanta labaiastérias, exortação à santidade. Aquilo que Jesus Cristo
orou para os seus discípulos. Aqui no livro de 1 Pedro, Pedro, discípulo de Jesus, estava com Jesus. Quando Jesus fez essa oração, é claro que ele estava com Jesus. É apenas a minha maneira pobre de expressar. É apenas a minha maneira pobre de expressar. E aquilo que Jesus, ele orou, Pedro absorveu e aceitou para ele. Pai, quando Jesus fala, Pai, santificai-o eles na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Separa eles para o Senhor. Separa eles deste mundo podre. Pedro absorveu. E aqui no livro de 1 Pedro, Pedro ensinando aquilo que Jesus Cristo orou, aquilo que ele recebeu, o Espírito Santo. Santificai-os na tua verdade, para verdadeiramente nós receber o Espírito Santo. Orianda de Cantalabaias. É necessário nós aceitar para a nossa vida a santidade, a santificação. E não este evangelho moderno, e não doutrina do homem, doutrina de demônios, que não exige santidade, que não exige santificação. Aqui no livro de 1 Pedro 13, o tema eu já li. Aí diz aqui a palavra de Deus: portanto, cingidos os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. O versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui no versículo 13, 14 e 15, Pedro exortando a todos, portando cingido
vossos lobos do vosso entendimento. Sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, aqui no versículo 13 e no versículo 14, no livro de 1 Pedro 1, versículo 13 e 14, Pedro exortando a todos nós, para nós sermos totalmente separados para o Senhor. Aqui no versículo 13, Pedro, ele está advertendo, exortando, para que nós venha ter temor, para que nós venha ter zelo daquilo que Deus revelou para nós. Ele está falando, a palavra está falando aqui no versículo 13, portanto, cingindo vossos lobos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu a revelação de Jesus Cristo. Decanta la baiastéria, tendo vossos lobos cingido, tendo um bom entendimento, para que nós venha entender qual é a perfeita vontade de Deus para conosco, a qual Deus se revelou para a humanidade, a qual Jesus se entregou para a humanidade, a qual Jesus revelou para nós qual é a vontade nossa, para que nós venha ter um bom relacionamento para com Ele. Mas para isso, Pedro, ele está falando aqui, portanto, cingindo vossos lobos do vosso entendimento, é para nós entender, é para nós compreender, é para nós ter temor, é para nós viver em santidade, é para nós viver em santificação, porque o sacrifício que Jesus fez por nós é um sacrifício perfeito para nós ter um bom relacionamento para com Deus, para com Ele. Aqui no seu versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Meus amados irmãos, aleluias! Um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão,
da nossa ignorância. Um cristão, um crente que verdadeiramente, isso eu venho falar por experiência minha própria e por também muitos homens e mulheres de Deus que eu conheço. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, ele tem um pavor, ele tem um pavor, ele odeia o pecado, ele tem pavor, ele odeia o velho homem. A todo momento ele está pedindo para Deus, a todo momento ele está pedindo para o Espírito Santo vir limpar, vir purificar, para que em vosso corpo não tenha nenhuma pequena brecha para com pecado, para que em vosso corpo não tenha 0,5% de pecado. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente que zela da doutrina, que zela da presença de Deus. Eu vou repetir o 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Tempo da ignorância, quando nós estávamos cegos. Tempo da ignorância, quando nós vivia escravizado pelo diabo. Tempo da ignorância, quando nós fazia todos os desejos podres da nossa carne. Tempo da nossa ignorância, quando nós não tinha temor no falar. Tempo da nossa ignorância, quando nós não tinha temor no olhar. Tempo da nossa ignorância, quando nós não tinha temor no pensar. Tempo da nossa ignorância, quando nós não tinha temor no nosso coração. Isso é o tempo da vossa ignorância. E Pedro exorta a igreja de Cristo. A igreja, ele exorta como filhos obedientes, não vos conformado com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Decanta labaiastéria, surianda labaiastúrias. Não vos conformando como filhos de Deus, obedientes. Não precisa, eu venho falar algo,
Não precisa você perguntar para o tal pastor, para o tal pastor, se pode isso, se pode aquilo. Desde o momento, repito, que verdadeiramente queremos ter um compromisso com Deus, nós nunca conformamos aceitar para a nossa vida 0,5% do maldito pecado. Nós não conformamos. Porque se verdadeiramente nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus, Ele vem fazer cair sobre nós um temor muito grande. E é revelado para nós a riqueza que é a tua presença. Aleluias! Vou falar novamente o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, concupiscência da carne, vaidade da carne. Eu estou resumindo. Surianda decanta labaias térias, decanta labaias túrias, decanta labaias túria, decanta labaias térias, surianda labarianda. Oh, decanta, decanta, labaiastéria, labaiastúria, surianda, decanta, labaiastúria, lecanta, labaiastéria, surianda, decanta, labaias. Estou resumindo, porque o Espírito vai falando, vai falando, vai falando. Infelizmente, muitos ou não têm o prazer de ouvir a verdadeira palavra de Deus. São poucos. Como filhos obedientes, não vos conforme com as concupiscências que antes havia em vossa decanta labaiastérias ignorância. E o Espírito Santo vai falando dentro deste versículo. O Espírito Santo vai falando dentro deste versículo. Glória a Deus! Porque a oração, porque a missão que Jesus veio fazer por nós é muito sério. Ele veio para tirar o pecado do homem, tirar o pecado da mulher, e para ele
é tudo ou nada. É por isso que Pedro, ele está falando aqui no versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformei com a concupiscência que antes havia na nossa ignorância. Versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda vossa maneira de viver. Versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Versículo 15 e 16, Pedro, ele dando a continuidade, exortando e falando: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede separado para Deus em toda a vossa maneira de viver. Sede santo no andar, sede santo no vestir, sede santo no pensar, sede santo das palavras que vai sair de vossas bocas. Sede santo em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. No versículo 16 ele fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo. Separação total para Deus, para que o Espírito Santo venha viver verdadeiramente em nosso corpo. Temos que aceitar a santidade e a santificação em toda a nossa maneira de viver. Santidade, santificação, separação total é para Deus. A palavra, ela vem falar que o único assunto de Paulo era Cristo. A palavra de Deus, ela vem falar. Jesus fala: a
apóstolo Paulo chegou a falar: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo também chegou a falar: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu falei repetido porque fugiu da mente, mas voltou. O apóstolo Paulo chegou a falar também: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, certa vez, a palavra vem nos afirmar que ele foi descer uma cidade e ele teve que passar ao dedo dos samaritanos, e ele ficou e lá ele viu a mulher de Samaria. Mas enquanto isso, seus discípulos foram descer até a cidade para comprar alimento. E quando seus discípulos voltaram, falaram: mestre, come alguma coisa. E ele pega e fala para os seus discípulos o seguinte: eu tenho alimento para comer que vós não conhece. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Está lá no Evangelho de João. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. A fome de Jesus era fazer a vontade do Pai. A sede de Cristo era fazer a vontade do Pai. E a palavra está falando aqui: sede santo, como aquele que vos chamou é santo. Que a nossa fome, que a nossa sede, que a nossa vida seja totalmente dedicado para Cristo. Que eu e você, meu amado irmão, venha se entregar a nossa vida para Deus a cada dia mais e zelar da palavra, combater contra o falso profeta, a qual, dando continuidade nesta pregação, Mateus 24, 24, Jesus ele fala que no final dos tempos surgiria falsos profetas, que se possível fosse enganaria até os escolhidos de Deus. Sede santo, 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 como aquele que vos chamou é santo. Ao 18, olha o que é que a palavra fala aqui no versículo 18, já para finalizar. Sabendo, é o versículo 17, perdoa-me aqui, ó. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu vou repetir o 17. Se invocais por Pai aquele que sem
acepção de pessoa. Julga-se segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O versículo 18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Meus amados irmãos, aqui no versículo 17, Pedro ele exorta para nós sermos cheios do temor de Deus durante o nosso tempo aqui nesta terra. A cada momento de nossa vida, que eu e você venha sermos cheios do temor, honrando o nome dele, vivendo para ele, glorificando o nome dele. Temor, 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 que importa esta palavra é Deus, esta palavra é Jesus, esta palavra é o Espírito Santo. Vamos pedir temor, temor, temor. No versículo 18, a palavra está nos revelando, sabendo que não foi com coisa corrupta, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós não fomos comprados com coisas corruptas. Coisas corruptas com prata e com ouro. Vou trazer um pequeno resumo. O demônio Satanás, por causa da ganância do dinheiro, tem, no caso, uma comparação. O demônio Satanás, por causa que ele conhece a fraqueza do homem por causa do dinheiro, ele tem, assim eu vou me expressar, ele usa até mesmo de uma autoridade, oferecendo para uma autoridade bilhões e bilhões, para que uma causa de uma pessoa que é justa, a pessoa receber uma causa, e o diabo oferece bilhões e bilhões para uma autoridade, e uma autoridade, ela é comprada para que a pessoa não venha ter o direito da tua causa. Ganha! Radecanta Surianda! Jesus, quando
2h40 da noite para começar o seu ministério. A palavra vem nos afirmar que o diabo, aproveitando entre aspas da fraqueza de Cristo, entre aspas, porque ali Cristo estava em carne e sangue, com fome, com sede, e o diabo, aproveitando da fraqueza dele, entre aspas, ofereceu para ele tudo. Mas ele não comprou a Jesus. Aleluias. Decanta labarianda labastéria labastúria surianda decanta labaias. Ele não comprou a Cristo. E pelo amor de Cristo por nós, o diabo foi derrotado. E a palavra está falando aqui, sabendo que nós não fomos comprados por coisa corrupta nenhuma, nem por dinheiro e nem por prata. Para finalizar, versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas se manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Aí no versículo 19, para confirmar o que eu falei, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, a decantalabaiastéria, o decantalabaiastúrias, Cordeiro de Deus sem mácula, não tinha contaminação nenhuma com este mundo, não se contaminou com o mundo em carne, vivendo em carne. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Cantalabaiastúria. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro imaculado, incontaminado. Para finalizar, eu não vou falar mais nada, só vou somente ler. 20. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. 22. Purificando a vossa alma na vossa obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 23. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem
é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. Depois, meu amado irmão, medita aí na tua Bíblia. 1 Pedro 13 até o 25. Pela misericórdia, porque sem Jesus eu não posso fazer nada. Se eu fosse citar versículo por versículo, o Espírito vai revelando, o Espírito em cada versículo, ele vai trazendo algo novo. Glórias! Temos que pedir força e dar lugar para o Espírito Santo. Mas eu não pararia de falar. Mas para finalizar aqui, ó, presta atenção. No 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como uma flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Veio falar algo. O orgulhoso, o que se acha importante, o soberbo, o materialista, aquele que também não aceita a doutrina, aquele que tem o orgulho no coração de não aceitar a doutrina, de não reconhecer o pecado, a qual a palavra vem nos afirmar que 2 homens subiram para orar ao templo, o fariseu e o publicano. O fariseu orava: Senhor, graças eu te dou, porque eu oro, eu jejuo, eu dizimo, e não sou como o publicano, cheio de vanglória, o fariseu. E o publicano nem queria olhar para o céu, mas batia no peito: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pega e fala para os seus discípulos: quem daqueles que vos saiu justificado foi o publicano? Aqui no 24, o orgulhoso, o vanglorioso, o materialista, a palavra está falando, é como a flor e a erva. Secou a erva e caiu a flor. E para a glória do eterno Deus, para a glória de Jesus, a palavra vem falar aqui no 25. Aleluias! Para fechar com chave de ouro. Ah, decanta labaias térias. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. A verdade de Cristo permanece para sempre. A glória do materialista acaba. A glória do vanglorioso acaba.
permanece para sempre. Eu venho falar algo da parte de Deus que o Espírito está colocando em meu coração. A cada ano, a cada década que passa, o diabo, ele tem, infelizmente, lançado, levantado pessoas que é chamado de artista, para fazer shows, para fazer músicas mundâneas, festa mundânea, e tudo acaba. O diabo a cada momento, ele está com uma novidade podre. E a palavra se cumpre, tudo acaba, mas a palavra de Deus, ela permanece intacta para sempre. A palavra de Deus, ela domina. A palavra de Deus é a verdade surianda. E se eu e você, meu irmão, queremos permanecer com a palavra na sua eternidade, vamos aceitar para a nossa vida a santificação em todo o nosso modo de viver. Aleluias! Que Deus vos abençoe a todos. Irmãos aqui do YouTube, no Facebook, quem for visualizar, que Deus vos abençoe. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, quarta-feira, dando procedimento, continuidade na campanha Deus das Causas Impossíveis. A primeira concentração das 9 até o meio-dia. A segunda concentração das 14 até as 16 horas. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, São Paulo. A 300 metros da estação do metrô Dom Pedro II. A 800 metros da Praça da Sé, próximo ao bairro da Liberdade. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Aonde eu estou com o dedo apontado, está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, o aplicativo, e quando aparecer esse emblema, que é da Igreja Santificação, lá você vai ouvir o que Deus está operando na Igreja Santificação do Senhor. Se porventura você está me vendo pelo computador, é somente digitar no Google Igreja Pentecostal Santificação Rádio, e lá vai ter a página, como todos sabem, da igreja. Ouçam que Deus está operando
igreja pentecostal, santificação no Senhor. Meditai nesta palavra, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Que Deus vos abençoe. A paz, amados irmãos do YouTube, no Facebook, quem for visualizar, quem está assistindo, a paz do Senhor, a paz e a paz do Senhor Jesus